Os estúdios de animação já nos entregaram verdadeiras obras-primas do cinema. Filmes de ação, comédia, aventura e até dramas que marcaram gerações inteiras. São cenas que ficaram na nossa memória, momentos que fizeram a gente rir, chorar ou simplesmente ficar arrepiado assistindo. Então hoje eu resolvi reunir as melhores cenas de cada grande estúdio de animação para celebrar tudo aquilo que tornou esses filmes tão especiais. Por isso hoje nesse canal a melhor cena de cada estúdio de animação. Como já é tradição no canal, vamos falar sobre a poderosa DreamWorks Animation. E convenhamos, com mais de 50 filmes, não tem como escolher apenas um. Então, para começar, vamos falar sobre a franquia Kung Fu Panda. No primeiro filme, para mim, a melhor cena é a luta entre Tai Lung e Mestre Shifu. Porque aquilo não é só uma batalha entre um mestre e um aprendiz. É praticamente um duelo entre um pai e um filho. Durante a luta, Shifu finalmente revela que sempre amou Tai Lung como filho. Mas naquele ponto, Leopardo já estava completamente consumido pela raiva, pela sensação de rejeição e a obsessão de conquistar o pergaminho do dragão. E isso deixa a cena muito pesada, porque você percebe que o verdadeiro conflito não é físico, mas sim emocional. O Shifu tenta salvar alguém que ele sente que falhou em criar, enquanto o Tai Lung luta como alguém que acredita ter sido abandonado pelo seu próprio pai. E depois disso, começa a batalha final contra o Po. No segundo filme, Kung Fu Panda 2, eu escolho a cena em que o Po finalmente alcança a sua paz interior. Depois de ser derrotado pelo Lord Shen, ele finalmente aceita o próprio passado e entende que não pode continuar fugindo da dor que carrega desde a infância. E o mais forte dessa cena é justamente isso. O Po vence primeiro a si mesmo. Só depois de encontrar a paz dentro da própria mente é que ele fica realmente pronto para a revanche contra o pavão. Já em Kung Fu Panda 3, eu colocaria o sacrifício do Po. Naquele momento ele literalmente coloca a própria vida em risco para salvar sua família, seus amigos e todo o seu povo. E essa cena mostra o quanto ele amadureceu durante a jornada, porque lá no primeiro filme ele era só um fã de Kung Fu cheio de sonhos, mas aqui ele finalmente prova que sempre mereceu o título de dragão guerreiro. Pessoal, recadinho rápido, esse vídeo foi inspirado em um vídeo gringo com o mesmo título, mas para acabar não fazendo algo parecido demais, eu nem assisti o vídeo do cara inteiro. Peguei só a ideia principal do tema e montei tudo do meu jeito, com as cenas e opiniões que eu realmente queria trazer aqui pro canal. Então os créditos da ideia vão totalmente para ele. Inclusive o vídeo original vai estar na descrição, caso vocês queiram assistir também. Falando agora sobre a franquia Shrek, eu escolho a cena em que a princesa Fiona decide permanecer como ogra ao invés de voltar à forma humana, porque aquilo é muito mais do que uma simples transformação. A Fiona abre mão da imagem de princesa perfeita para ficar ao lado do Shrek, e isso torna a cena extremamente bonita. O mais legal é como isso se conecta diretamente com Shrek 2, porque naquele filme acontece praticamente o contrário. O Shrek aceita abandonar sua forma de ogro para tentar ficar mais próximo da Fiona. Os dois fazem sacrifícios um pelo outro em momentos diferentes da franquia, e é justamente isso que torna o relacionamento deles tão especial. Cara, como essa franquia é bonita. Já em Shrek 3, a cena mais icônica para mim é a revolta das princesas, porque o filme inteiro brinca com aquele estereótipo clássico das princesas indefesas, e do nada elas simplesmente viram uma equipe de combate totalmente caótica. É uma cena muito divertida e extremamente épica ao mesmo tempo. E no caso de Shrek para sempre, não tem como, né? Claro que eu tô falando da cena marcante Faz o Urro. Faz o urro. Deixa eu tentar explicar. Um ogro só urra quando está zangado. E não vai querer me ver zangado, vai? Faz o urro. Faz o urro. Faz o urro. Aquilo virou um dos memes mais icônicos da franquia inteira. E o melhor é que a cena é simples, mas funciona perfeitamente, justamente pela contradição entre o jeito chato do moleque e a cara de sofrimento do Shrek. Mano, muito bom. Falando sobre a franquia Como Treinar o Seu Dragão, eu escolho como melhor cena o momento em que o Soluço cria uma conexão com o Banguela, porque aquela cena é simplesmente linda. Sem precisar de muitos diálogos, o filme consegue mostrar dois personagens completamente diferentes aprendendo a confiar um no
no outro. E claro, a trilha sonora dessa franquia ajuda muito. A música transforma aquele momento em algo gigantesco e faz a cena marcar toda uma geração. Já em Como Treinar o Seu Dragão 2, a cena mais marcante e triste para mim é a morte do estoico, porque além de ser uma cena pesada por si só, quem acaba causando aquilo é o próprio Banguela, enquanto estava sendo controlado, e isso deixa tudo ainda mais doloroso. Sério, essa cena é muito triste, e eu nem quero ficar falando muito, porque se duvidar eu vou começar a chorar também. Falando agora sobre uma obra-prima recente do estúdio, vamos falar de Gato de Botas 2. Pra mim, a melhor cena do filme é o momento em que o Gato de Botas finalmente entende o valor da própria vida e decide enfrentar o lobo, porque durante o filme inteiro o gato tenta fugir do lobo. Ele trata como se ele fosse invencível, mas nessa cena ele finalmente aceita que sua vida tem valor justamente porque ela não é infinita, e isso transforma completamente o personagem. Ele deixa de lutar por orgulho e começa a lutar porque realmente quer viver. É um final épico demais. Agora falando sobre Os Croods, pra mim a cena mais marcante é a separação entre o Grug e a sua família, lá no final, tá ligado? Porque aquela cena resume perfeitamente toda a jornada do personagem. O Grug passou o filme inteiro tentando proteger a família do jeito dele, mesmo sendo extremamente medroso e fechado para mudanças. E naquele momento ele aceita ficar para trás, sem saber se algum dia vai reencontrar essas pessoas que tanto ama. Mesmo com medo, ele faz de tudo para salvar a família. E o mais bonito é que pela primeira vez, ele usa toda a criatividade e evolução que desenvolveu durante o filme todo. E com muito esforço, ele consegue voltar até eles. E claro, ainda faz amizade com o Fofuxo no caminho. Agora voltando no tempo para a fuga das galinhas, para mim a melhor cena é a luta final entre a Ginger e a Sra. Tweed, porque durante toda a aventura é construída uma sensação de fuga desesperada, quase como um filme de prisão, e no final tudo explode numa luta caótica. O mais legal é que a Ginger deixa de ser apenas alguém tentando escapar e vira uma verdadeira líder, disposta a enfrentar a própria Sra. Tweed para salvar as galinhas. É um final muito épico e que fecha perfeitamente o filme. E para finalizar o setor da DreamWorks, vamos fechar com Madagascar 3. Sinceramente, a melhor cena do filme é a apresentação final do circo ao som de Katy Perry, porque aquela sequência é simplesmente linda de assistir. As cores, a animação, as luzes, a trilha sonora, tudo passa uma sensação de espetáculo gigantesco. E o mais legal é que aquela cena representa perfeitamente a evolução dos personagens, porque finalmente eles encontram um lugar onde realmente se sentem felizes e pertencentes. É um momento bonito de ver e também de ouvir. Agora entrando no setor da Pixar, vamos começar com Os Incríveis. E a cena que mais me marcou no filme foi quando o Senhor Incrível descobre que o Síndrome exterminou praticamente todos os heróis da velha guarda. Cara, essa cena é muito pesada, porque até aquele momento o filme ainda tinha um clima mais aventureiro e divertido, mas ali você percebe o quão perigoso e cruel o Síndrome realmente é. E o pior é que o filme mostra isso de uma forma extremamente fria. Os arquivos dos heróis derrotados, os vídeos das mortes, o choque no rosto do Senhor Incrível, tudo isso passa uma sensação muito sombria. Sinceramente, parece uma cena que saiu direto de The Boys. Eu não sei se realmente é a melhor, mas foi a que mais me impactou. Já em Toy Story, a cena que sempre vem na minha cabeça é quando o Woody coloca o maior terror psicológico na vida do Sid Phillips. Aquele momento é muito massa. O Woody usa justamente aquilo que o Sid mais queria ver: brinquedos vivos, só que da forma mais assustadora possível. E o mais legal é que essa cena também mostra o verdadeiro significado de ser um brinquedo. Mesmo depois de tudo que o Sid fez, o Woody não tenta machucar ele de verdade, ele só quer impedir que outros brinquedos sofram. Cara, aquela fala Então brinque direito é icônica demais. Chegando em Toy Story 3, pra mim a cena mais impactante da franquia inteira é a despedida entre o Woody e o Andy. Aquilo não era apenas o fim de uma trilogia, era praticamente o fim de uma geração inteira. Quem acompanhou Toy Story na infância já estava adolescente ou até adulto quando o terceiro filme chegou. Então aquela despedida acabou funcionando tanto para os personagens quanto para o próprio público, e isso torna a cena muito mais forte. O Andy percebendo que cresceu, o Woody entendendo que sua missão na vida
despedida do Andy foi cumprida e a Bonnie recebendo os brinquedos como uma nova pessoinha cheia de imaginação, tudo ali parece um verdadeiro rito de passagem. É um momento de amadurecimento do filme que se conecta muito com o público. Já em Up, a melhor cena pra mim é facilmente a abertura do filme, porque em poucos minutos a Pixar consegue mostrar toda a trajetória do Carlos Frederico e da Ellie de uma forma emocionante. Você acompanha os sonhos, as dificuldades, os momentos felizes, o envelhecimento e depois a despedida dos dois. Tudo isso praticamente sem precisar de diálogos. O mais absurdo é que esse filme faz você chorar logo no início. É aquele clássico momento da Pixar sendo Pixar. Essa abertura pra mim entrou pra história das animações. Já em carros, eu poderia facilmente dizer que a melhor cena é quando aparecem aqueles carros tonados de neon. Cê é louco, muita aura. E falando em aura, o último vídeo do canal foi um especial apenas falando sobre as formações de aura na DreamWorks. Então, por favor, quando tiver um tempinho, assiste lá. Mas falando sério, pra mim a melhor cena é o momento em que o Relâmpago Marquinhos finalmente entende que um troféu é só uma taça vazia. Ali ele percebe que passou a vida inteira correndo apenas pela fama e pela vitória, sem realmente entender o valor das pessoas ao redor dele. E é justamente em Radiator Springs que ele aprende isso. A cidade ensina o Marquinhos a desacelerar, criar amizades e enxergar a vida além das corridas. Mas principalmente, aquela cena mostra que ele finalmente aprendeu a maior lição de Duck Hodgson. E é por isso que o final do filme funciona tão bem, porque ali o Marquinhos vence como pessoa e não como corredor. Já em Monstros S.A., eu escolho a separação e o reencontro entre Boo e Sullivan. O filme constrói a relação deles como pai e filha. Então, quando a porta da Boo é destruída, dá um vazio absurdo. E depois, no final, quando Sullivan consegue reencontrar ela, é impossível não ficar emocionado. Aquele simples gatinho já destrói qualquer um emocionalmente. Sério, essa cena sempre faz o meu amigo Will Tube chorar. Um salve, Will. Gatinho! E em Ratatouille, pra mim, a melhor cena é quando o Anton Ego finalmente percebe a genialidade do Remy. A história constrói o Antônio Ego como um crítico frio, arrogante e praticamente impossível de impressionar. Então, quando ele prova o Ratatouille e imediatamente volta para a infância, mano, é cinema demais. Sem precisar de muitas palavras, o filme mostra como a comida conseguiu despertar uma memória esquecida e tocar o Antônio Ego de uma forma completamente humana. O mais bonito é que naquele momento ele entende que o talento pode surgir de qualquer lugar, até mesmo de um... Sério, essa cena é perfeita, assim como o filme. Falando agora da Walt Disney, começamos com, claro, Detona Ralph. Eu já fiz um vídeo super especial aqui no canal sobre Detona Ralph. Pra mim, a melhor cena do filme é o discurso final do Ralph antes de se jogar no vulcão pra salvar a Vanellope, porque ali ele finalmente entende quem ele realmente é. Mesmo sendo chamado de vilão a vida inteira, ele prova que pode fazer a coisa certa quando o momento importa. Agora, indo para Rei Leão, eu quero citar duas cenas. Primeiro é a apresentação do Simba ao som de Ciclo Sem Fim. Aquilo é uma das aberturas mais icônicas da história do cinema. E a segunda, obviamente, é a morte do Mufasa, uma cena que traumatizou uma geração inteira. Agora, indo para um filme que eu gosto bastante e espero trazer algum dia aqui pro canal, é Família do Futuro. A cena mais emocionante para mim é quando Luiz finalmente encontra sua mãe, porque o filme inteiro gira em torno daquela ausência na vida dele. Então o momento tem um impacto emocional gigantesco. Agora, falando sobre outro filme que eu também adoro, é Princesa e o Sapo. Eu escolho O Sacrifício do Raimundo, o Vagalume. Mano, o Raimundo era um dos corações do filme, então essa despedida dele foi triste demais, com ele podendo finalmente reencontrar o seu grande amor, só que no outro mundo. E fechando com um dos filmes que eu mais amo em toda a história da minha vida, é Mowgli, o Menino Lobo. E cara, não tem como não lembrar de... Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Simplesmente uma das músicas mais clássicas da Disney.
Agora falando da Blue Sky, começamos com Rio. E cara, o começo desse filme já te dá um soco no estômago, porque ele mostra de uma forma bem realista o quão cruel e triste é o contrabando de animais. Logo nos primeiros minutos você já entende o trauma do Blue e o perigo daquele mundo. Mas outra cena que eu acho fantástica é quando toca Fly Love. A música, o cenário do Rio de Janeiro, os personagens finalmente criando conexão. Cara, é um momento muito bonito de assistir. Agora indo pro cargo-chefe do estúdio, vamos falar sobre Era do Gelo. E uma das cenas mais impactantes é quando o Manny olha para o próprio passado dentro da caverna, porque ali o filme revela toda a dor que ele escondia durante a jornada. É uma cena pesada e muito importante para entender o personagem, mas também tem aquela clássica caminhada do grupo ao som de Send Me On My Way. E cara, isso aí é pura nostalgia. E claro, também preciso citar a redenção do Diego, porque aquele momento mostra o quanto a relação entre os personagens evoluiu durante a aventura e como ele saiu de um vilão para um herói. Já em Era do Gelo 2, pra mim a melhor cena é quando mostram o passado da Ellie, porque além de explicar a personalidade dela, também consegue ser triste e até engraçado ao mesmo tempo, quando você finalmente vê os gambazinhos se tornarão irmãos dela. Também tem aquela cena do Rango legal. e é muito divertida e nostálgica. Agora, em Era do Gelo 3, pra mim, não tem outra, parceiro. A melhor cena é o confronto entre o Buck e o Rude. Aquilo é cinema, é épico, é uma qualidade de animação que a gente viu poucas vezes na Blue Sky. Sério, essa cena não precisava ser tão bem feita, mas eles fizeram. E é engraçado porque explica a relação problemática entre o Buck e o dinossauro Rude. Cinema. Chegando na Sony Animation, começamos com O Bicho Vai Pegar. Pra mim, a melhor cena é quando, do nada, o filme entra num clima quase de terror, com o Trevor caçando o Bug dentro da cabana. E o Bug começa a encontrar vários corpos empalhados de animais. Cara, aquilo assusta de verdade quando você é mais jovem. Já em Tá Dando Onda, eu coloco aquele diálogo clássico do... Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica! E claro, praticamente todas as cenas que o João Frango aparece. Esse frango farma aura o filme inteiro, é muito massa. Agora em Tá Chovendo Hambúrguer, a cena mais icônica é quando a comida começa a cair do céu e todo mundo fica completamente maravilhado. Mas eu acho que essa é a cena mais icônica. Agora, realmente o que é a melhor cena do filme para mim é quando o pai do Flint Lockwood finalmente consegue dizer que sente orgulho do filme. Isso é cinema. E rapaziada, caso você discorde das minhas opiniões aqui no vídeo, não tem problema, pode colocar sua visão aí nos comentários, eles estão aí para isso. Eu não sou o dono da verdade, e se você discorda de mim ou tem algum comentário a acrescentar, sinta-se à vontade para escrever aí nos comentários. Você é muito bem-vindo aqui, mano. Mas enfim, seguimos. Em Hotel Transilvânia, eu escolho a revelação do passado do Drácula, porque ali o filme deixa de ser só uma comédia e mostra o trauma que fez ele se tornar tão protetor com a própria filha. Agora em Emoji, a melhor cena é quando o filme acaba e você não precisa mais assistir aquilo. Enfim, desculpa, foi inevitável. Em Homem-Aranha Através do Aranhaverso, a melhor cena acontece perto do final, quando Miles Morales finalmente consegue a coragem para agir como um verdadeiro herói, ou melhor dizendo, como um verdadeiro Homem-Aranha. Aquela descida invertida do prédio, a trilha sonora, a animação que revolucionou o cinema na época, tudo que compõe a cena é absurdo. Agora em Homem-Aranha no Aranhaverso 2, eu fico com a perseguição. Centenas de Homens-Aranhas correndo atrás de apenas um. Essa perseguição foi lendária. Agora sobre Guerreiras do K-Pop, eu tenho que citar aquela música do Guaraná. Mano, ela ficou na minha cabeça até hoje. Eu já assisti esse filme tem uns 4 meses. E também tem aquela música final que, além dela ser incrível, virou um meme na internet. Olha o que me tornei. Carrego em mim, nada pode impedir. Então eu vou voar tão longe.
Pô, essa música também me viciou, eu tenho que admitir. E olha que eu nem sou fã de K-pop. Agora fechando com talvez o melhor filme da Sony, Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. A melhor cena pra mim é quando a protagonista descobre que o pai dela desistiu do maior sonho da vida dele para ficar mais próximo dela, para conseguir dar uma vida melhor para sua própria filha. Porque no meio de toda aquela loucura tecnológica envolvendo robôs tentando dominar o mundo, o filme consegue entregar uma das relações familiares mais humanas e sinceras das animações recentes. Agora falando sobre a Illumination, começamos com meu malvado favorito. E falando na Illumination, eu já fiz um vídeo ranqueando todos os filmes dela. Quando puder, passa lá que o vídeo ficou muito massa. E você vai estar ajudando muito o canal fazendo isso. Cara, a melhor cena pra mim é quando o Gru literalmente derrota um tubarão com apenas um soco. Porque além dela ser muito engraçada, e convenhamos, o Gru ter farmado muita aura, essa cena também mostra a verdadeira força dele e até onde ele está disposto a ir para salvar suas filhas. Mano, não é à toa que o Gru é o maior vilão de todos os tempos. O cara é muito forte. Ali você percebe que ele deixou de ser apenas um vilão engraçado e virou alguém que move o mundo para proteger as garotas. Já em meu malvado favorito 2, a melhor cena é quando o Gru mais uma vez resolve tudo sozinho e na porrada. E claro, a gente também precisa falar sobre a apresentação do El Macho, o vilão mais macho das animações. Pô, essa apresentação dele é cinema, cara. O cara fazia assaltos apenas com a própria mão, sem usar nenhuma arma. Ele é muito épico. E a morte dele, mano, pro cara morrer, ele teve que cair dentro de um vulcão, amarrado numa bomba e com um tubarão. Isso é a verdadeira morte de uma lenda. Agora, em Pets, a melhor cena pra mim é o final, quando mostra os donos chegando em casa após um dia cansativo de trabalho e reencontrando seus animaizinhos. Cara, eu tenho gatos, então essa cena bateu muito forte em mim, porque ela consegue mostrar exatamente aquela felicidade genuína dos bichinhos quando veem seus donos voltando pra casa. É muito fofo. Já em Sing, não tem como. A melhor cena é quando o Big Dad foge da prisão pra conseguir assistir a apresentação do filho. Mano, essa cena é linda demais, porque ali você percebe que mesmo sendo um criminoso, bandido, ele realmente sente orgulho do filho e quer apoiar o sonho dele. Agora falando sobre meu malvado favorito 3, eu acho que a melhor cena é a apresentação do Balthazar Brett ao som de Michael Jackson. Essa cena mostra como o Balthazar faz seus crimes usando apenas brinquedos dos anos 80 e a trilha sonora deixa tudo ainda mais épico. A estética dos anos 80, a música, o jeito exagerado do personagem, tudo nessa cena é memorável. Talvez seja a única cena memorável no filme inteiro, que convenhamos, esse filme é bem merda. Agora falando sobre Super Mario Bros, eu lembro de 3 cenas que me marcaram muito. A primeira é o musical do Bowser, muito icônico, ele cantando Peaches, Peaches, Peaches. É engraçado e virou meme, tá ligado? A segunda é a luta entre o Mario e o Donkey Kong, que além da cena fazer uma referência a essa rivalidade clássica entre Mario e Donkey Kong, ela também faz uma referência a Smash Bros. E não tem como, cara, é uma bomba de referências que quem gosta dos games provavelmente vai gostar também. E a terceira e a melhor cena do filme é a batalha final contra o Bowser, que consegue transformar o filme inteiro numa celebração dos jogos. Fechando com o filme Patos, a melhor cena é quando os personagens finalmente chegam naquela ilha onde a água brilha, porque aquele momento passa uma sensação de recompensa depois de toda a jornada difícil do filme. É literalmente o encerramento épico de uma aventura sobre sair da zona de conforto e descobrir o mundo atrás de aventuras. Meus amigos, fiquem com Deus, que é a base de tudo, e tchau!